perspectiva de que aquilo que Jesus vai fazer não é tudo que ele pode fazer. Uma migalha resolve. Eu preciso de uma migalha que cai na mesa do Senhor. Uma migalha ela resolveu o meu problema. Ela tem um grande problema, mas grande é a fé dela também, e ela sabe que uma migalha resolve o problema dela. Nós vemos aqui uma mulher que inicialmente ela clamava, ela talvez gritava atrás do Senhor Jesus, vinha clamando, e em meio à multidão que ele conversava, o burburinho, a conversa, talvez gente falando alto, talvez a voz dela no momento fosse até abafada, mas ela foi percebida, porque os discípulos disseram, ela já vem clamando aí alto tempo, ela clamava. Em algum momento, ela se prostrou aos pés do Senhor e adorou o Senhor. E aquela mulher, ela se humilhou para ser que ela precisava de uma pessoa de uma migalha. E ali ela exercitou a sua fé. Uma outra coisa que essa mulher fez é que o principal disso que ela foi a pessoa certa. Para quem irei quando não há o que fazer, ela foi a pessoa certa. E ela obteve a sua bênção. Irmãos, as pessoas mundo afora, você vai concordar comigo, as pessoas vão a muitas coisas. E você, mesmo se você não for uma pessoa de muita fé, tem alguma coisa que você crê. Você quer ver? Alguns de nós pode ter medo de macumba. De repente vê uma macumba na esquina e as pessoas, mesmo crentes, tá? Passam de lado, porque acreditam que tem um poder espiritual naquilo ali. As pessoas passam perto de cemitério e muitos de nós, muitos até crentes, acreditam que tem um poder místico ali no cemitério. Isso é fé, isso é um tipo de fé. E nessa fé louca das pessoas, as pessoas já adoraram o Deus Sol há um tempo atrás. As pessoas já adoraram a Mamon e ainda hoje fazem o Deus do dinheiro. As pessoas no passado já adoraram, já se prostraram diante dos astros, adorando astros. As pessoas lá no povo de Israel lembram Baal, Astarote, Moloque, Campos. As pessoas se prostraram diante de coisas. Isso é um tipo de fé. As pessoas no passado se prostraram até diante de reis. Muitos reis acreditavam, os reis acreditavam que eles eram deuses. E eles acreditavam mesmo nessas coisas. E as pessoas se prostraram diante disso. As pessoas se prostram ainda hoje diante de anjos. Diante de anjos. Você já ouviu dizer, por exemplo, São Miguel Arcanjo? As pessoas têm uma devoção por anjos. E inclusive anjos caídos, demônios. Tem gente que tem devoção a demônios. É uma fé cada vez mais louca que a outra. A devoção a Buda, a devoção a Maomé, a Índia, a Krishna, as mais diversos tipos de devoção. E essas pessoas sabem o que elas precisam? Elas precisam muitas vezes resolver um problema seu. É um problema que está aqui dentro, é um problema que incomoda muitas vezes, e as pessoas vão tentar resolver os seus problemas de alguma forma. Elas estão indo no lugar errado, nós sabemos disso. Para quem lê, nós vemos Jesus, mas tem muita gente indo para as fontes erradas. Muita gente. As pessoas, em seu desespero, fazem absurdos. Você se lembra? Lá na história de Jonas, quando o mar ficou agitado ali, a palavra de Deus diz em Jonas capítulo 1, versículo 5, que cada um clamava ao seu Deus. A fé deles, olha, as pessoas começaram a se agitar e aí elas precisam resolver um problema espiritual aqui, precisam resolver um problema físico, e aí elas clamam ao seu Deus e ainda hoje fazem procura as pessoas na sua busca espiritual. Falando aqui, tá? Da nossa região, as pessoas procuram as religiões, procuram as seitas, procuram o espiritismo, procuram rituais, procuram peregrinações religiosas
graças à coisa errada. Pronto, tirei. Vamos na mal de fazer as pessoas foram no lugar errado. E você sabe que aqui eu acredito que todos nós somos religiosos aqui. Além de crentes, servos, eu ainda é religioso. E o religioso, a religião prega uma coisa. É intuitivo isso. Mas a gente faz alguma coisa com o intuito de atrair o olhar de Deus, o olhar de alguma divindade qualquer, isso mesmo, não só no ambiente evangélico, com o intuito de atrair o olhar da divindade e atrair a sua bênção. Então pense, por exemplo, eu não quero te ferir, mas pense, por exemplo, quando você resolve fazer um jejum. Qual é a motivação do seu coração? Talvez você está dizendo